Tem mais de 18 técnicas de como lidar com o nervosismo que eu poderia dar aqui agora. Vou começar pela principal, que é a mais importante de todas. Ela é muito simples, ela chega a ser besta de tão simples que é. Mas se você seguir isso que eu vou falar aqui agora, você vai exterminar o seu nervosismo e você vai colher os benefícios disso pro resto da vida. Simples, anota isso no seu caderno. Nunca negue palco. Sejam bem-vindos ao Zanoncast, onde eu te ensino a construir negócios milionários. E no episódio de hoje nós iremos falar sobre persuasão. Nós sabemos que a palavra tem o poder de construir ou de destruir a sua vida e os seus negócios. E eu não poderia estar com nada mais, nada menos que o mestre da persuasão, da oratória, o Giovanni, mais conhecido também como El Professor. Mera coincidência, né? Da La Casa de Papel. Seja muito bem-vindo, Giovanni. Poxa, gratidão. Tamo junto. Prazer estar aqui. Vamos falar então bastante sobre oratória, comunicação, carisma, persuasão, como você faz para convencer as pessoas em qualquer situação, seja para fazer mais networking, seja para vender mais, seja para os seus relacionamentos interpessoais mesmo, isso vai servir para tudo na sua vida. Então presta atenção, a ver até o final desse podcast, que eu tenho uma surpresinha para você ficar até o final. Mas antes da gente começar, eu só vou ler um pouquinho aqui do currículo do nosso entrevistado de hoje. Ele é bicampeão brasileiro de oratória, mentor de oratória dos maiores influencers, advogado e aluno laureado do curso de Direito da UFRN, é isso? Só não sou ainda mentor dos maiores influencers, que eu não sou mentor ainda do Zanon, né? Por enquanto. Quando colocar aí, eu vou poder usar esse título. Mais de 20 prêmios de debate e oratória em 3 línguas diferentes. Único brasileiro a ter sido juiz-chefe de 2 campeonatos mundiais de debate em Lisboa e Madrid. Então, anotem tudo, papel e caneta aí, porque, Giovanni, eu sempre costumo dizer, cara, que para qualquer área da vida, saber se comunicar é essencial. Saber falar em público, palestrar. Eu era muito tímido. É mesmo? Muito tímido. Quando na escola, eu sempre fui muito tímido, jamais imaginei palestrando. E eu queria que a gente começasse por aí, tá? Pô, eu sou tímido, eu entendo que a oratória ela é fundamental para o meu sucesso, mas como começar se eu sou tímido e não sou uma pessoa extrovertida? Nossa, já começamos bem, excelente pergunta. Inclusive eu recebo realmente muito ela. O que acontece? Giovanni, sou tímido, travado, bloqueado, fujo de gravar vídeo, fujo de gravar live, morro de medo só de pensar em estar aqui no podcast, tenho dificuldade de puxar conversa com outras pessoas. Eu sei bem o que é isso, porque eu era assim também. Eu era, uns anos atrás, o que eu chamo de nerd antissocial. Eu não tinha amigos, eu não falava bem, eu não tinha uma personalidade agradável, eu sofria bullying na escola, eu nunca era chamado pra nada da turma, aniversário de colega de turma, era deixado de fora. E eu não gostava dessa minha vida. Eu olhava assim as pessoas que eram mais extrovertidas, mais sociáveis, elas pareciam que sorriam mais. Eu olhava assim elas e falava, poxa, o que elas têm que eu não tenho? Eu não estou gostando tanto da minha vida, elas parecem que estão mais satisfeitas, eu quero mudar, não aguento mais, chega. E eu entrei no teatro. Quando eu entrei no teatro, as coisas mudaram. De repente eu perdi esse medo do palco, comecei a ficar mais extrovertido, minha vida mudou da água pro vinho. De repente eu era o capitão do time de basquete, eu tinha uma namorada, eu tinha amigos. Aí eu percebi uma coisa, caramba, comunicação, melhorei aqui um pouquinho, minha vida mudou da água pro vinho. E se eu continuar estudando comunicação? Então essas coisas que você leu aí no início do currículo, foi justamente eu buscando essa resposta. Até onde a comunicação pode me levar? Será que tem limites? E eu percebi nessa trajetória que a comunicação é quase que um superpoder. Quanto mais a gente estuda, mais longe a gente vai. Foi por isso que eu fiz 5 anos e meio de debate competitivo, que é um esporte de argumentação e oratória. Fiz Toastmasters em Portugal, que é um clubinho de treinar oratória. Fiz mais de 10 cursos de oratória como aluno, antes de ter o meu. E aí o pessoal fala, mas você estudava para ser coach e vendedor de curso? Não, eu estudava para ser advogado. Eu já tinha entendido a importância da comunicação para a seara profissional. Eu falei, cara, eu quero ser o melhor advogado que tem. Então vou estudar muito comunicação. Só que acabou que eu estudei tanto comunicação que eu percebi que era isso que eu gostava. E aí eu falei, não vou mais ser advogado, advoguei por 2 anos, vou focar em ser um professor de oratória. E a gente ganhou 1 milhão de seguidores em menos de 1 ano. Mas eu tenho muitos alunos que têm justamente essa queixa. Tá bom, Giovanni, vamos lá.
timidez, ansiedade, nervosismo, como que eu lido com isso? Tem mais de 18 técnicas de como lidar com o nervosismo que eu poderia dar aqui agora. Vou começar pela principal, que é a mais importante de todas. Ela é muito simples, ela chega a ser besta de tão simples que é. Mas se você seguir isso que eu vou falar aqui agora, você vai exterminar o seu nervosismo e você vai colher os benefícios disso pro resto da vida. Simples, anota isso no seu caderno. Nunca negue palco. O que significa nunca negar palco? Agarre com unhas e dentes toda e qualquer oportunidade de treinar oratória. Você falou, poxa, eu era tímido e às vezes a gente perde negócios com isso. Não é só sobre ser o cara que chama atenção nas festas, não é sobre isso. É sobre você conseguir se conectar com uma pessoa que pode dar uma puta oportunidade de negócio. Quantos empresários que estão perdendo dinheiro porque não sabem fazer um bom networking? Networking é comunicação. Tem dados que mostram que 85% do nosso dinheiro é networking, 15% habilidade técnica. Networking nada mais é do que causar uma boa primeira impressão e estabelecer uma relação de confiança. Isso é comunicação. Como que a gente faz isso então? O que é nunca negar palco? Olha só que sacada. Puxe conversas com pessoas que você não costuma conversar. Porteiro do seu prédio, secretário do seu trabalho. Você está num grupo, tipo uma igreja, alguma coisa assim, se voluntaria para fazer uma leitura, para fazer uma apresentação. Você pode começar fazendo alguns stories, quiçá até mesmo uma live no seu Instagram. Mas o que eu quero mostrar para você? Que oportunidades de treinar sua oratória existem nos mais diversos ambientes. Às vezes a gente fala assim, poxa, mas eu não sou chamado para palestrar, como é que eu vou perder essa vergonha? Gente, Instagram, começa se exercitando. Você está num congresso, você está num evento de marketing digital. Você tem evento físico, Zanon? Tem evento físico também, Qual que é o nome? Mentoria Reis Anon. Reis Anon, esse é físico. Esse é físico, reúne a galera lá. De 3 você dias. tá lá no Reis Anon na imersão de 3 dias, faz uma pergunta. Porque quando você faz uma pergunta, durante alguns segundos, a atenção de todo mundo está em você. Aí você vai sentir o coração acelerar, a boca ficar seca, aquele frio na barriga. Meu Deus! Por quê? Porque o cérebro está acionando a reação automática de luta ou fuga. Na sua cabeça, parece que você vai morrer. Ele acha que falar em público é igual enfrentar um tigre. E é por isso que tem dados que mostram que as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. De fato, isso acontece. Como que você faz para fazer o seu cérebro primitivo parar de achar que falar em público você corre risco de morte? Essa exposição gradual, intencional à zona de desconforto. É você chegar lá e fazer essa pergunta. Quando você faz essa pergunta, o seu cérebro vai falar assim, nossa, sai daí, você vai morrer! Só que daí você faz a pergunta. Aí, do nada, o seu cérebro vai falar assim, caramba, tu fez a pergunta, né? Fiz. Tu nem morreu, né? Nem morri. E aí vai acontecer a dessensibilização. Você está mostrando para o seu cérebro que falar em público é uma coisa familiar, que ele não precisa liberar aquele coquetel químico cheio de neurotransmissores para te preparar para uma reação de luta ou fuga. Nossa, é mais tranquilo. Então, tudo começa com não negar palco. Essa é a dica número 1 e a principal. Muito bom. Cara, eu venci a minha timidez. É o que você falou. Eu tive uma namorada. E essa namorada, ela falou, ela era modelo, e eu indo lá, o cara falou, cara, você nunca pensou em tirar umas fotos também, não? Aí eu comecei, só que era muito duro. E na faculdade tinha uma aula de teatro. Quando o cara bonito é outra coisa, né? O cara chega assim, vem tirar umas fotos, cara de modelo. Só que, cara, eu era muito tímido. Pra você ter uma noção, cara, eu travava, eu ficava vermelho. E aí eu fiz também teatro um tempo, cara, e você se expõe ao ridículo, né? Só que você vê que não tem nada demais. Então, eu comecei aos poucos me soltando. E é engraçado, Giovanni, que no começo eu arrepiei. Eu trabalhava numa multinacional, eu era vendedor de produto para emagrecer e tinha eventos todo final de semana. E um dia, o coordenador do evento falou, agora é você que vai falar sobre ética. Me jogou em cima do palco. Cara, quando a água bate na bunda, você tem que falar. E o que me falaram? Cara, esquece. Hoje eu não faço isso porque eu gosto de me conectar com o público, de olhar no olho, pegar alguém que está muito ali, você acaba lendo o que a pessoa para poder interagir. Mas eu falo assim, é tudo cabeça de abóbora. Esquece que são pessoas. A técnica da cabeça de abóbora. Da cabeça Essa é a headline. Técnica da cabeça de abóbora. Porque assim, não são pessoas e ali eu comecei a me soltar. Mas lógico que não tem nada a ver, que hoje você tem que olhar. Eu ando no meio enquanto eu estou palestrando para interagir bastante com o público. Mas foram maneiras que eu encontrei para poder me destravar. Porque hoje eu olho no grupo.
Nós temos mais de 3 mil franqueados no grupo. Nós fizemos a convenção presencial. Temos mais de 3 mil cabeças de abóbora. Mais de 3 mil cabeças de abóbora. Aí eu fui fazer nossa convenção, tinha 1.000 pessoas presenciais, fora os online. Cara, se eu não soubesse como me comunicar, eu estaria perdido no meu negócio. Então eu diria assim que todo mundo que quer ser um grande líder, crescer e formar uma grande empresa tem que saber se comunicar. Agora, uma coisa eu tenho dúvida que eu nunca participei. Manda. Como que é um campeonato de oratória? O que rola no campeonato? Como que é isso aí? Antes de falar do campeonato de oratória, só pegando um gancho que você falou, sobre ser líder, sobre ter uma grande empresa, a importância da comunicação. Hoje eu falo de comunicação, mas, gente, eu não estou reinventando a roda, não. Eu me inspiro muito num cara chamado Dale Carnegie. Ele que escreveu aquele livro famoso, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele tem até um outro livro top, chamado Como Falar em Público e Influenciar as Pessoas no Mundo dos Negócios. É da capa amarela, recomendo muito que você leia esses dois. E lá nesse livro, ele dá uma sacada muito interessante. Dale Carnegie foi basicamente o pai da oratória moderna. Ele chegava assim, em 1912, foi o primeiro curso de oratória que o cara fez. Pra você ver como ele era visionário. Ele ministrou um curso de oratória em 1912. E por que ele fez isso? Porque até então, oratória era uma coisa vista como a arte da retórica, oradores de tribuna fazendo aquelas coisas complicadas. Isso era um lado. E o outro lado era mecânica da dicção, corda vocal, a questão de fonoaudiologia. Eram as únicas duas maneiras de encarar a oratória. Só que daí o Dale Carnegie percebeu assim, isso século XX. Caramba, olha o tanto de empresário que não consegue simplesmente passar uma linha de raciocínio, falar de forma coesa, lógica, passando confiança, sem ficar nervoso, sem se embolar, de forma convincente. Ele percebeu isso. Aí ele falou, nossa, na verdade tem uma terceira forma de encarar a oratória. Oratória como habilidade, que qualquer pessoa minimamente inteligente pode treinar. Então você que é empresário, você que é empreendedor, você que quer ter mais prosperidade financeira na vida, eu recomendo estudar comunicação para desbloquear aqueles 85%. A gente está falando de você desbloquear completamente a questão do networking, das vendas, tudo isso tem a ver com oratória. Produção de conteúdo. Quantas pessoas não têm um conhecimento incrível, poderiam estar ensinando, seja no Instagram, no YouTube, ficam travados com timidez. Mas vamos falar de campeonato de oratória. O pessoal pergunta assim, Giovanni, eu nunca ouvi falar, que negócio é esse, campeonato de oratória? Tem de oratória e tem de debate. Eu fazia os dois. O de debate é de argumentação. Então a gente pega um tema, por exemplo, esta casa baniria o Bitcoin, ou esta casa privatizaria os presídios. Pega um tema assim, bem polêmico, e aí você é sorteado a posição que você vai cair, se você é a favor ou contra, e você tem apenas 15 minutos, depois que você sabe o tema e a posição, para construir um caso argumentativo sem acesso à internet, para você dar um discurso convencendo as pessoas, fazendo argumentação e refutação. Uma coisa muito louca. É um exercício intelectual. Isso aí nasceu no Reino Unido há mais de 200 anos, e eu tive a honra de me tornar juiz-chefe de 2 campeonatos mundiais de debate, uma coisa que eu gostei muito. Até virei vice-campeão mundial de debates em espanhol. Isso é o debate. Temos também o campeonato de oratória. É o oposto. No debate, a gente liga para o seu argumento, para a sua capacidade de análise, para a verossimilhança, plausibilidade, tudo isso. Na oratória, a gente quer saber da beleza do seu discurso. A gente quer saber da emoção que você passa, da história que você conta, da interação que você faz, do seu uso do humor, da linguagem corporal. Então, são outras coisas que a gente analisa. E desde lá atrás, eu tinha olhado como se fosse quase como um hack. Eu vi assim, peraí, se eu fico bom em argumentação e oratória, o que falar e como falar, eu acho que isso é muito poderoso. Eu sempre faço essas perguntas nas minhas palestras. Pensa rápido aqui e responde sem pensar. Quem acha que ganha mais? Quem fala melhor ou quem sabe mais? A maioria das pessoas fala, poxa, quem fala melhor. Aí eu pergunto assim, e quantos cursos de oratória você fez na vida? Nenhum. Aí eu derrubo o microfone e sai correndo. Não, brincadeira. Mas é uma coisa muito louca. A gente sabe que quem domina a comunicação vai mais longe. Eu, inclusive, sou a prova viva disso, porque eu passei 4 anos da minha vida sendo estagiário e ganhando R$1.000 por mês. Tive essa fase da minha vida, R$1.000 por mês durante 4 anos. E aí, quando eu me formei em Direito, passei na OAB, o escritório que eu estagiava chegou, colocou a mão no meu ombro, falou assim, Giovanni, agora você não é mais um estagiário, você é um advogado e você merece receber de modo condizente com a sua profissão. Aí eu recebi um aumento, comecei a ganhar R$1.500. Aí tem gente que fala, não, mas foi um aumento de 50%, né? Tem que ver o copo meio cheio. Mas eu comecei a analisar uma coisa. Peraí, eu passei 6 anos aqui na faculdade,
eu ouvi uma coisa desde criança, e talvez você que esteja ouvindo a gente se identifique com isso, vê se você já ouviu isso aqui. Estude muito que você vai chegar lá. Se você estudar muito, você vai vencer na vida. E eu vi que isso era uma meia-verdade. Porque eu fui o melhor aluno da turma de uma universidade federal. Eu ganhei um prêmio de aluno laureado. Eu tive intercâmbio na Europa. R$1.000 por mês e depois 1.500. Opa, como assim? Eu via pessoas que não tinham a mesma instrução que eu, ganhando muito mais. E aí que eu tive um choque de realidade. Na verdade, o seu ganho financeiro não é sobre você saber mais. Se fosse assim, todo pós-doutor estava milionário. O cara que fez pós-doutorado, o cara estudou mais do que todo mundo. Tá todo mundo rico? Na maioria das vezes está todo mundo dependendo de bolsa. Aí corta a bolsa e vira Uber. Que porra é essa? Não é sobre saber mais. É sobre você saber ser persuasivo. Por isso que vendas, quando você é persuasivo, você ganha demais, não tem limite. E vender não é só vender um produto ou um serviço. É você vender uma ideia, você vender um sonho para o seu colaborador. Um político vende ideias. Se você tem uma caridade, você tem que vender isso para as pessoas que vão doar. Então, saiba vender, saiba ser persuasivo. E aí você vai ganhar mais na vida. E você falou de campeonato de oratória, e eu gosto de falar isso assim, com toda a segurança. Tem gente que às vezes me ouve e fala, nossa, então eu descobri o segredo de Giovanni, vou participar de campeonato de oratória. Gente, de verdade, eu já participei lá e eu posso dizer, o verdadeiro campeonato de oratória é o mercado. Em vez de você ficar lá numa bolha, num ambiente muito controlado, treinando discurso, cara, faz sim curso de oratória e tudo mais, mas a real competição de oratória é você produzir conteúdo e ganhar seguidor. É você fazer um pitch, conseguir investidor para sua startup. É você começar a vender seu produto e serviço e ter sucesso nisso. Esse é o real campeonato de oratória que eu recomendo que você comece a jogar. Nós sabemos que para você falar bem e vender, inclusive, né, porque oratória e vendas andam lado a lado, você tem que saber contar uma boa história. Como contar uma boa história? O que não pode faltar? Caramba, o Zanon veio com umas perguntas muito boas. Geralmente a gente demora 3 horas de podcast para chegar em storytelling. Ele já chegou assim, storytelling, vamos lá. Storytelling, Zanon, é simplesmente a técnica de oratória mais poderosa que existe. Não existe outra mais poderosa, é absurdo. Inclusive, tem uma tendência atual chamada story selling, que é vender por meio de histórias. Olha que sacada. Uma coisa é storytelling, contar histórias, isso o cinema faz bem. Tem a famosa jornada do herói e tudo mais. Tem o story selling, e é diferente. Tem gente às vezes que acha que a jornada do herói é o melhor arcabouço narrativo para você vender. Não é. Tem outros melhores. A gente pode falar disso, mas um conhecimento mais avançado. Mas eu vou dar 3 dicas de livros, já quem quiser estudar mais. Tem 3 livros extremamente avançados. Já recomendei alguns básicos aqui, se você prestou atenção. Mas eu vou recomendar 3 avançados para quem quer dominar storytelling e persuasão. Primeiro livro, Story Selling. Literalmente é esse o nome do livro. É do Paulo Macedo e Gustavo Ferreira, que são inclusive copywriters brasileiros. Escreveu esse livro muito bom, de verdade. Lá ele vai contar tudo sobre como contar histórias e vender com histórias. Número 2, Histórias Magnéticas. Esse livro vai contar sobre como usar histórias dentro do ambiente de trabalho para inspirar colaboradores, gestão por storytelling, você ter histórias que inclusive inspirem o colaborador a seguir determinado modelo de comportamento. Muito louco. E temos um livro que esse livro eu considero quase como um MBA de persuasão em formato de livro. Ele se chama O Código da Persuasão. Se você ler esse O Código da Persuasão, você vai se tornar muito perigoso. Então fica com esses 3 livros. Mas voltando um pouquinho então para o storytelling. Storytelling, para você que nunca ouviu falar, nada mais é do que a arte de contar boas histórias que inspiram e engajam multidões. Por que o storytelling é tão efetivo? Por quê? Tem uma explicação científica para isso. Pegaram aparelhos de ressonância magnética, colocaram no cérebro da galera para ver o que acontecia dentro da cabeça quando uma pessoa contava uma história. Eles viram o seguinte, Zanon, existe um fenômeno chamado acoplamento neural que faz com que a pessoa que está contando a história, quando ela faz isso, a pessoa que está ouvindo entra na mesma frequência mental e não só isso, começa a vincular as histórias que ela está ouvindo com a própria experiência de vida dela. Olha que louco. Confere se aconteceu isso aqui. Quando eu contei a história de que eu era um nerd antissocial, quando eu contei a história de que eu sabia muito na faculdade, mas ganhava pouco, talvez tenha passado um pequeno filme na cabeça de quem estava ouvindo de uma vez na vida que ela foi rejeitada na escola, de uma vez na vida que não foi tão reconhecido no trabalho pela sua qualidade. Esse é o efeito das histórias. Se você faz uma live, se você faz uma palestra e você não está contando uma história, você está fazendo errado. Inclusive, comece a ensinar por meio de histórias.
Sempre que você for passar um conteúdo, eu faço isso nos meus cursos, cada módulo já começa com uma história. Porque a gente faz a pessoa se envolver com aquilo e aí ela vai conseguir aprender melhor. Quer uma dica para se tornar um excelente contador de histórias? Tenha um arsenal de histórias. O que é um arsenal de histórias? É um banco de dados de histórias que você viveu. Você tem algo parecido ou não? Uhum. Basicamente é assim. Pega, depois eu até mostro o meu. Pode ser um bloco de notas, pode ser um Word, um Google Docs. Eu tenho no Notion, que é um aplicativo gratuito. Vai lá e começa a digitar as histórias que aconteceram com você. Mas não é para você digitar a história inteira. Nossa, era uma vez... Não. Dá um nome para essa história. Um nome mnemônico, que você lembre da história. Eu tenho alguns nomes enigmáticos. Tem história minha que se chama Lamber o Cuspe. Como assim Lamber o Cuspe? As pessoas não veem sentido nisso, mas eu lembro da história inteira. Eu bato o olho nisso, aí, poxa, eu tenho essa história. Quando você faz o arsenal de histórias, isso é um tempo que você vai dedicar, tá? Literalmente. Tira meia hora hoje para fazer seu arsenal. Só esse exercício vai fazer com que as histórias estejam mais frescas na zona de consciência. Todo mundo é um poço de histórias. A gente viveu muita coisa. Só que tá tudo no limbo, tudo perdido no inconsciente. Se você faz o arsenal de histórias, você vai conseguir pescar essas histórias no momento certo. E uma segunda dica de storytelling, para você virar o cara das histórias, afie o seu machado narrativo. O que é isso? Treine contar histórias. Então, por exemplo, poxa, tem essa história aqui que eu vivi ontem, vamos dizer, mas eu ainda não falei para ninguém. Numa live, testa essa história. Faz como se fosse um MVP da história. Conta pela primeira vez. Conta para os seus amigos. Põe para rodar essa história. Quando você faz isso, você vai perceber, poxa, essa parte da história tá meio alongada, eu vou cortar. Essa parte o pessoal gostou muito, eu vou enfatizar mais ela. Você vai testando a história. Quando você faz uma palestra e você vê qualquer palestrante foda, pega aí os melhores palestrantes que tem. Tem alguém que você gosta assim de ver no palco ou não? Cara, eu gosto bastante do Paulo Vieira. Paulo Vieira, pra mim... Mestre, né? Ele é mestre. Agora, um cara que eu adoro, assim, o conteúdo leve, gostoso de assistir, de escutar, é o Nigro. Pô, pra Thiago mim é um dos Nigro, maiores contadores de histórias que eu conheço, cara. Thiago Nigro dominou storytelling como ninguém, assim como Paulo Vieira. Os dois têm uma comunicação fortíssima e pode prestar atenção. Assiste, eu te desafio, assiste qualquer coisa do Paulo Vieira, qualquer coisa do Nigro, seja live, seja palestra. Conta quantas histórias vão contar. Não é uma não, viu? São várias. Só que a história que ele conta não é a primeira vez que ele está contando. Ele não está chegando no palco, vou contar pela primeira vez. Isso não existe, gente. Ele afiou essa história em vários lugares antes. Chega na palestra com as melhores histórias validadas do melhor jeito de contar. Então, esse é o truque. Só com o arsenal de histórias, afiando o machado narrativo, você já vai contar a história melhor que 99%. Tem mais 14 técnicas. Posso até dar um presente pro pessoal, se você quiser. Bora, vamos lá. Ó, esse presente acho que eu nunca dei no podcast. Se você for lá no meu Instagram, @elprofessor da oratória, ELP é o primeiro que aparece. Vai lá no meu direct, digita assim, ó, #Zanon, em homenagem ao Zanoncast. Pode colocar #Zanon, é com Z, pra quem não sabe. Zanon, lá no meu Instagram, nas mensagens, eu vou mandar 14 técnicas avançadas de storytelling de graça, de presente, para você se tornar um bom contador de histórias. Muito bom, muito bom. Cara, eu nunca esqueço o dia que eu vendia produto para emagrecer. Eu vou até falar a empresa, porque eu já falei que é a Herbalife. Fui vender Herbalife, para mim ali foi a escola, né? Eu era tímido, igual eu te falei. Vim perdendo um pouco dessa timidez, mas quando eu tive que vender, cara, sair para vender, eu travei. Pra você ter uma ideia do que eu já fiz. Eu nunca esqueço o dia que eu panfletava, né? Porque eu não tinha dinheiro para pagar alguém para panfletar. Então eu tinha o dinheiro só para rodar o material e eu soltava panfletos. Isso quanto tempo atrás, mais ou menos? Cara, isso foi no ano de 2005. 2005. Uau, 18 anos atrás. 18 anos atrás. E eu não gostava de trabalhar na empresa da família e comecei panfletando. Aí eu tive uma ideia, cara. Eu falei, eu vou colar posts. Eu não sei se vocês já colaram um post, quem está assistindo a gente, mas colar post nada mais é do que você faz um folder falando de um evento que vai acontecer e um telefone se a pessoa tiver interesse. Só que eu não ia sozinho, Giovanni, eu ia com o meu time. Porque, cara, eu sozinho colava X posts, só que eu sempre fui líder, cara. Eu levava a galera comigo. Eu falei, pessoal, temos que sair para colar post. Saímos à noite, colando post, ficamos até 3 da manhã colando post, cara. No dia seguinte, até uma reunião. O que estava lá no cartaz? Falando de oportunidade de negócio. Se a pessoa tivesse interesse, ligava para a gente levava lá no auditório da empresa. Para realmente ali fazer a apresentação e o pitch de venda. E aí, o que aconteceu no dia do evento é que lotou. Primeiro, sala cheia. O post funcionou. Post funcionou. Porém,
Será que hoje em dia ainda rola o post? Eu acho que não, eu vou te contar um dos motivos. No mesmo dia... Ele saturou o mercado do post. No mesmo dia que lotou o auditório, chegou o fiscal da prefeitura. Ô, louco. Vim aqui, porque quem que é responsável aqui pelo evento foi eu. Você colou post, não pode. Ele me deu uma notificação. Falou, vou te dar 48 horas para você tirar todos os cartazes do post. Caramba. Cara, agora você motivar a galera para colar é legal. E motivar para descolar. Aí eu já tive que falar, galera, faz parte, no empreendedorismo é assim... Vamos lá, vamos descolar. Cara, mas foi terrível. Você ter que sair para descolar. E a gente colava com aquelas cola mole, que aquilo lá grudava. Cara, colar era rápido. Agora, para descolar, a gente levou o triplo do tempo. Gente. Mas assim, o que ficou de aprendizado nisso tudo? É que quem quer faz acontecer e não dá desculpa. Porque o sucesso e desculpa não andam lado a lado. Ou você tem sucesso, ou você tem desculpa para dar. Nossa, eu me vejo muito nesse discurso. Eu acho que todo empreendedor, empresário de sucesso teve que passar por essas dificuldades. Simplesmente, eu lembro que quando eu saí da advocacia para empreender no digital, hoje a galera às vezes vê a gente e presume que, poxa, talvez não tenha sido tão difícil, né? A galera vê, cara, 1.300.000 seguidores e tudo mais. Em janeiro de 22, você falou de 18 anos atrás, agora eu vou falar de 1 ano atrás. Em janeiro de 22, eu tinha 2.000 seguidores no Instagram. Uau. E eu lembro que quando eu comecei a empreender no digital, eu passei meses sem ter resultado. Mas não era assim, cara, foi trash o negócio, foi muito difícil. Porque eu produzia conteúdo, não tinha engajamento. Eu fiz uma live, deu 0 pessoas. Eu fiz um lançamento, deu 0 vendas. Isso durante meses, sem ver a cor do dinheiro. E eu falando assim, caramba, foi pra isso que eu saí da advocacia? Pra passar vergonha no digital? Eu tô há meses dando murro em ponta de faca, não tô vendo resultado. Eu acho que talvez não seja para mim. Acho que eu vou desistir e voltar para advocacia. Eu só sei que em dezembro de 21 nasceu o professor do oratório, e aí tudo mudou. Aí veio uma... Dezembro de 21. Dezembro de 2021. Então assim, estamos em dezembro de 23, na data que a gente tá gravando esse 2 podcast. anos Já faz 2 anos de El Professor. Você tá com mais de 1 milhão, né? No Instagram, 1.4. E foi 1 milhão em menos de um ano. Uau. Top. Assim, foi doideira. Só que olha que louco, eu vejo pessoas desistindo. Por exemplo, Giovanni, comecei a produzir conteúdo no Instagram. Produzi 1 mês, 2 meses, 3 meses, não deu certo. Não é pra mim. Cara, eu passei 6 meses assim, me ferrando na internet pra começar a ter resultado. Demorei 7 lançamentos pra fazer meu primeiro 6 em 7. Eu demorei 1 ano e meio pra conseguir os meus primeiros 10.000 seguidores. Só que daí eu consegui 1 milhão de seguidores em menos de um ano. E se eu tivesse desistido 1 mês antes de cada uma dessas coisas, eu não estaria aqui hoje. E o louco é que a galera às vezes acha normal passar 4, 5, 6 anos na faculdade, que está cada vez mais difícil. Antes, faculdade era um sinônimo de sucesso. Hoje em dia não é nenhuma garantia. Aí você faz a faculdade durante 4, 5, 6 anos, muitas vezes para sair desempregado, mas você não está disposto a trabalhar 3, 6 meses, 1 ano para fazer o seu sonho acontecer. Então, realmente, o segredo do sucesso é parar de dar desculpa e começar a fazer. Além de falar bem, na sua visão, o que mais você precisa ter para ser bom em persuasão? Boa pergunta. Vamos lá. Por acaso eu tenho um curso chamado Hiperpersuasão? Então, alguma coisa eu gosto de persuasão? Tem algumas habilidades que eu recomendo todo mundo aprender. Tem uma habilidade maravilhosa chamada rapport. Como criar conexões rápidas e profundas com qualquer pessoa, se tornar extremamente carismático sem esforço. Se você domina habilidades como olhar no olho, falar o nome da pessoa, sorrir, fazer a pessoa se sentir importante, fazer perguntas abertas, ter uma atitude mental positiva, uma linguagem corporal aberta, fazer elogio sincero e específico, fazer gestos simbólicos, sincronia límbica, não superar a história da pessoa, não reclamar, não julgar, não... Dei mais de 10 técnicas de rapport aqui. Se você domina tudo isso, incorpora no seu DNA, aí você vai se tornar uma pessoa naturalmente agradável, envolvente, consegue se conectar. Temos canais de acesso. O que é canal de acesso que vai te deixar hiper persuasivo? É nada mais, nada menos do que você utilizar os 3 estilos de aprendizagem: visual, auditivo e sinestésico. Então, quando eu falo os 3 estilos de aprendizagem, eu estou falando 3, estou mostrando 3. Auditivo e visual. Sinestésico é quando eu falo assim: você que está em casa, pensa o seguinte, ou pega uma caneta, ou anota isso que eu vou falar, repete comigo. Sempre que você faz a pessoa interagir, canal de acesso sinestésico.
Imagina que você está fazendo isso a todo momento, bombardeando os 3 canais. Pá, 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 pá. A pessoa fica ligada, fica antenada, ela não se dispersa e ela aprende mais. Canal de acesso, então, temos storytelling, que eu já falei. Torne-se um mestre em contar boas histórias. Gatilhos mentais, aqui é matador. Tem mais de 30 gatilhos mentais. A maioria das pessoas não sabe nem o que é. Gatilho mental nada mais é do que uma estratégia de comunicação para atrair sua atenção e te levar para uma CTA, uma call to action chamada para ação. É uma técnica comunicativa que explora uma vulnerabilidade no seu cérebro e extrai uma resposta automática. Então, coisa simples. Se eu falo assim, poxa, tenho aqui 2 joias na minha mão. Essa aqui custa 100 mil reais, essa aqui custa 500 reais. Qual que você quer? A de 1.000, né? Teoricamente. A de 100 mil? A de 100 mil, Pronto. 100 mil reais. Por que a gente tende a escolher uma joia de 100 mil ou a de 500 se eu te desse para escolher? Porque a gente inconscientemente sabe que se é mais caro é melhor, então eu quero o que é bom. E aí o que a galera faz? Quer colocar o preço lá embaixo. Não, vou cobrar bem baratinho. Aí cobra bem baratinho e a pessoa já fala, esse serviço nem presta. Eu comecei a cobrar mais de 6 dígitos na minha mentoria individual muito com essa sacada. Porque não combina você ter um serviço foda, um serviço premium, se o preço é muito barato. Na cabeça da pessoa ela não vai nem dar valor. Você já viu a Tiffany? Poxa, eu fui lá para Paris agora. Tô noivo. Novembro agora, eu fui com a Micarla, minha noiva, minha sócia, para Paris. E a gente foi lá e ela exigiu você pedido em casamento com a Tiffany. Ela falou, se não for com um Tiffany, nem me pede em casamento. Você não vai pegar um Tiffany baratinho, porque aquilo tem um valor. Então, você sabe que se uma coisa mais cara é melhor. Isso é gatilho mental. Se você domina todos os gatilhos mentais, você fica muito perigoso. Imagina que você consegue utilizar eles organicamente, qualquer discurso de vendas que seja, você fica muito foda. Então, domine gatilhos mentais, indicação de livro As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini, e Gatilhos Mentais. Literalmente esse é o nome do livro, do meu amigo Gustavo Ferreira. Já recomendei 2 livros do Gustavo, hein? O Story Selling e o Gatilhos Mentais. Vai estudar Gatilhos Mentais e tem outras coisas também, Zanon, para ser mais persuasivo. Estudar arquétipos. Como utilizar o inconsciente coletivo, o universo simbólico. Arquétipo é muito mais do que aquele negócio dos 12 arquétipos de marca. Ai, minha marca é mais inocente, minha marca é mais mago. Tem mais do que isso. Você consegue utilizar na sua comunicação determinadas energias arquetípicas. Poxa, eu quero motivar as pessoas, vou ligar o guerreiro. Não, mas agora eu quero criar rapport, vou ligar o curador. Não, mas agora eu quero interagir com o humor, vou ligar o bobo da corte. Você consegue utilizar os arquétipos dentro da sua oratória para engajar. Isso é matador. Falando em engajar, se você quer ser persuasivo nas redes sociais, infotenimento, que é você misturar informação com entretenimento, tem 4 pilares da comunicação: informar, ensinar, entreter e motivar. A maioria das pessoas é expert em informar e ensinar, porque foi isso que a gente aprendeu na escola, a gente apresentava seminário. Só que pouquíssimas pessoas dominam entreter, que é fazer a pessoa querer estar ali. Um filme de terror também entretém, não é necessariamente fazer rir. E motivar, que é fazer a pessoa sentir vontade, se inspirar de sair de ponto A para ponto B. Se você domina os 4, e aí você citou Paulo Vieira e Thiago Nigro, eles dominam os 4. Eles sabem ensinar, informar, mas também entreter e motivar. Se você domina esses 4, você vai ficar muito rico, porque a sua comunicação vai se tornar uma arma. Se você domina tudo isso que eu te falei, além de técnicas para palestrar, para fazer pitch de vendas, para fazer networking, aí, meu filho, não tem limite de onde você vai chegar. Se você está no Mastermind, querendo fazer networking, né? Como se conectar com alguém desse networking? Estou adorando as perguntas, gente. Tá como que a gente muito faz, direto. cara? Porque a gente sabe que se a pessoa te vê ali, porque às vezes a pessoa fica empolgada, né? Pô, paga de fã. Fã. Eita. Já colocou a plaquinha do fã, o cara já vai se fechar, né? Dá algumas dicas aí. Você tem um Mastermind? Cara, eu tive um Mastermind, até pela correria dos negócios, do dia a dia eu não tenho mais. Então tem alguns programas aí, tem um almoço de negócio lá na minha casa. Que top. Que é que você falou, né? Se é barato, ninguém dá valor. É 10 mil reais para almoçar lá no... Eu chamo minha casa de Palácio Real. Que legal. Quero visitar Palácio depois do Palácio Rei, Reinaldo. E, cara, lotou. Fiz 4 edições. Aí eu tenho a mentoria e imersões de 3 dias. O brand é muito bom, viu? Só de rei, de palácio e tal. Combina muito. Muito bacana. Sacada. Você que teve essa ideia, do... Foi, cara. Reis e rainhas, reinado, governar, né? Que top.
E eu sempre falo que mesmo quando eu morava... Hoje minha casa, a casa está avaliada em 50 milhões de reais, mas, cara, não é pelo valor, porque qualquer um pode ter muito mais. Mas quando eu casei, eu fui morar num apartamento de 44 metros quadrados. E eu sempre tratei o meu apartamento como um palácio real. O que é o palácio real? Não é o tamanho. É você ter tudo organizado, limpinho, no lugar. Eu sempre tive a minha biblioteca real. Era uma caixa de sapato com os meus livros do Dale Carnegie, do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, o Pai Rico, Pai Pobre, Pense em Riqueza de Napoleão Hill. Então, hoje a biblioteca real deve estar igual a da Bela e a Fera, lá cheio de livro. Então hoje eu tenho uma biblioteca enorme, moro numa casa de 2.200 metros quadrados, mas simbolicamente, carinhosamente eu chamo de Palácio Real. Mas eu sempre chamei as minhas moradias de Palácio Real, porque eu sempre olhei e tratei o meu lar como um palácio. Caramba, muito legal saber dessa história. E vamos supor então que você está lá no almoço de negócio, no Palácio Real, como é que você se conecta com os Zanon? Vou dar aqui técnicas avançadas de networking. Inclusive, isso aqui vai te permitir fazer conexões valiosas e lucrativas sem parecer interesseiro, inconveniente e chato. Porque você sabe, né? Que tem a galera que quer se conectar a qualquer coisa. Tem uma frase que eu acho muito engraçada. Sempre que a pessoa fala essa frase, eu já fico com o pé atrás. Já viu alguém que chega e te manda uma mensagem assim: opa, vamos fazer aquele bom e velho networking? Nossa, a gente não faz isso. Networking não é o que você fala. Vamos fazer networking? Não é, você só faz. Mas vamos lá. Coisa muito simples. Depois de muito estudar esse tema, eu desenvolvi um método muito simples, baseado em Tropa de Elite. Sabe aquele filme Tropa de Elite 2? Tem uma frase engraçada, o cara fala assim: se você quer rir, você tem que fazer rir. Então, se você quer rir, ou seja, ter os benefícios do networking, você tem que fazer rir. O que é rir? São 3 coisas que são, para mim, os princípios do networking: reciprocidade, intencionalidade e rapport. Reciprocidade, gerar valor. Técnica número 1, princípio número 1 do networking: gerar valor. Nunca chegue pedindo, sempre chegue dando. Se você gera valor para a pessoa vai te ver como interessante. Ponto. Número 2, intencionalidade. Você precisa ter estratégia. Tem gente que é aleatório. Quem já ouviu aquela frase? Para quem não sabe, onde quer chegar, qualquer caminho serve? Lá do Alice no País das Maravilhas. Para quem não sabe com quem quer se conectar, qualquer pessoa serve. Muitas vezes você não pensou, tá, mas onde eu quero chegar? Poxa, eu quero chegar aqui. Quem que pode me ajudar a chegar lá? E daí você vai começar a ter uma visão estratégica em networking e você vai ver que às vezes não é nem o famoso. Eu quero fazer networking com... Diz aí, alguém muito famoso. Wesley Safadão. Wesley Safadão. Celebridade, gente famosa, é o pior tipo de networking, porque é o mais complicado, é muito inacessível. Quanto maior for a pessoa, mais devagar você tem que ir, porque essa galera é muito desconfiada. Só que você tem muitas vezes contatos de valor que são pessoas que estão já mais na frente na trajetória, que podem abrir portas, que podem te colocar no próximo nível, mas que não são um cara com milhões de resultado. Só que a pessoa faz o quê? Mira logo no grandão e se queima. Então não é assim que se faz. Intencionalidade, tem estratégia. Exemplo simples de intencionalidade. Faz essa lição de casa. Coloca aí no caderninho quais são os 10 principais contatos de valor que você tem hoje. E contato de valor não é nem você ter WhatsApp, nem você ter foto junto. É você poder ligar para a pessoa te atender. É isso, um contato de valor é você poder contar com aquela pessoa. Quais são os 10 principais contatos de valor que você tem hoje? Tarefa 1. Tarefa 2. Coloca uma setinha assim do lado. Qual que foi a última vez que você gerou valor para cada uma delas? Nossa, eu não fiz isso, né? Aí você faz assim, poxa, se eu gerar valor para um contato de valor meu por semana, cara, uma vez por semana eu vou gerar valor para um contato meu. Em um ano você gerou mais 50 contatos de valor. Isso é intencionalidade. E o terceiro passo, rapport. Se você segue aquele passo a passo que eu te dei para se conectar com as pessoas, você vai saber ser envolvente. Que é uma coisa que as pessoas cometem de erro. Sabe aquela técnica do comercial de 30 segundos, pitch de elevador? Isso é importante. Você tem que saber se apresentar com autoridade de uma forma rápida. Por exemplo, antes de dar o meu pitch de elevador, eu vou falar como que eu encaixo esse pitch de elevador. Não é para você chegar... tudo bem? Calma. Eu gosto primeiro de fazer o rapport e envolver a pessoa. Então, vamos supor que eu te encontrei lá no Palácio Real, certo, Zanon? Pô, e aí, tudo bem? Cara, Zanon, muito bonita a sua casa, viu? Parabéns. Eu especificamente gostei que lá na entrada tem isso. Elogio sincero específico. Aí você vai falar, cara, que legal. Lembra que eu cheguei e elogiei seu relógio? Vou abrir um pouquinho dos bastidores aqui.
Agora me corrija se eu estiver mentindo. Assim que eu cheguei, eu falei, cara, muito bonito seu relógio. E de fato, mostra aí pro pessoal, Zanon. Aqui, ó. Foi um elogio sincero e específico. Nossa, muito bonito seu relógio, cara, muito tem um assim. E sincero, não é uma bajulação, não é um puxa-saquismo. Aí, o que aconteceu? Você se abriu uma história com relação a esse relógio, não foi? Foi. Cara, eu contei que eu tava saindo da Porsche Cup, eu sempre andei aqui em São Paulo de blindado. E nesse dia tava eu, Pedro Faria, minha esposa, a esposa do Pedro. Eles falaram, não, nós vamos num restaurante que é aqui do lado, cara, é pertinho, vamos de táxi mesmo. E assim, eu sou muito cauteloso, principalmente em São Paulo, né? Não deixo aparência, nada. Então eu coloquei a jaqueta, que eu tampei o relógio, entramos no táxi, mas não deu um semáforo. 300 metros pra frente, parou um motoqueiro com uma mochila do iFood, bateu no vidro, eu tava sentado do lado do taxista. E naquele momento, cara, a única coisa que Ele bateu no seu vidro ou no taxista? No meu, do lado do taxista, e o taxista abriu. Ele, passa o relógio! O relógio não, passa o celular. Eu peguei o celular aqui pra passar. Na hora que eu tava passando o celular, ele falou, relógio! E não dava pra ver meu relógio. Aí eu fui descobrir depois que tinha olheiro lá dentro da Porsche Cup e tava falando quem tava saindo com relógio bom, com Rolex e tal. Que bizarro. Roubaram 8 Rolex nesse mesmo final de semana lá. Fizeram um 7 em 1, então. Fizeram 7 em 1 lá. Olha o empreendedorismo ilegal. Aí, cara, eu peguei, tava passando o celular. Não, relógio. Eu joguei o celular pro chão. Falei, não, então você quer o relógio. O celular fica. E no fundo, cara, só passava na minha cabeça assim. Não fiquei nervoso. Tanto é que esse relógio ele é chato para abrir. Ele tem essa travinha aqui. Será que ele propôs? E eu tava abrindo e minha esposa atrás. Passa logo o relógio! Meu, tô desesperado. Eu, calma, amor, tô passando. Eu tirei com tranquilidade. Passei o relógio. Aí minha esposa tava dando o iPhone também. Ela tava com um relógio lá de plástico que não vale nada. Na hora que ela tava passando o iPhone, ele viu o relógio dela, achou que fosse Rolex também. Falou, passa o relógio. Ela passou o relógio e guardou o celular. A esposa do Pedro levou o celular, infelizmente. O Pedro já tava tirando o rublô. Só que agora o Pedro é mestre. O Pedro Faria, ele tem que dar um curso assim. Como enrolar o bandido. Ele ficou tanto tempo enrolando o bandido, cara, que abriu o semáforo, o cara teve que sair, ele tava tirando o relógio, não levou o rublô dele, né? Então quem disparou foi o ladrão, não foi o taxista. Foi o ladrão que abriu, eles já apavoram, já saiu. Ele falou, pô, já faturei, peguei 2 Rolex na cabeça dele, que era o meu, e o da minha esposa, e levou o celular da mulher do Pedro. Isso foi em Alphaville? Isso foi lá em Interlagos. Interlagos. Aqui em Alphaville o pessoal não consegue fazer isso. Não, né? Aqui é difícil. Não tem, nunca, pelo menos eu nunca vivenciei isso daí. Só que até te falei, cara, que, cara, o relógio é de menos. Isso é só um relógio. O celular poderia dar muito mais problema do que o relógio. Só que eu não sabia que quando eu comprei no meio da pandemia, cara, a mulher me ligou, cara, compra um relógio, chegou. Foi muito fácil para comprar. E aí eu fiquei 6 meses, não conseguia comprar. Foi tão difícil, eu estava até te falando que eu fui para os Estados Unidos 2 vezes, não tinha. Fui para Barcelona, não tinha. Aqui em São Paulo não tinha. A pessoa sem um Rolex se sente pelada, né? Cara, porque assim, eu tenho outros relógios, outros Rolex, mas esse aqui é o que eu mais gosto de usar, assim, no dia a dia. É um relógio bacana, discreto. E aí, cara, não conseguia repor o bem. O problema não é você perder. Cara, você compra outro, mas quando você não consegue repor, aquilo ali foi me incomodando. Aí eu comecei a ver outros modelos. Mas resumindo aqui, para voltar, o que a gente leva de lição em tudo isso? É que tem muita gente comprando relógio top, Rolex. Se não tem, se tem uma escassez. Então eu falei, cara, o mercado tá bombando. Não é só no Brasil, no mundo. Ô Giovanni, eu cheguei em Barcelona, na Rolex, lá na principal avenida lá de Barcelona, onde só tem as maiores grifes. Cheguei lá, tinham vários relógios na vitrine. Falei assim, você tem um Starbucks? Que esse aqui é o Starbucks, né? Verde com fundo preto. Falou, não tenho. Chama Starbucks. Chama Starbucks. Que massa. E é o Submariner, né? Com o bezel verde, mas o apelido dele é Starbucks. Aí ele falou, não, eu não tenho. Eu falei, então qual Rolex que você tem? Ele falou, nenhum que está aqui está à venda. É só monstruário. Então, cara, tá tendo uma escassez mundial, porque tem muita gente com grana. Eu voltei com a cabeça virada. Eu falei, cara, o mercado de luxo vai bombar. Já está bombando, então eu tô muito antenado a fazer investimentos nesse segmento aí. Que massa. Você já leu aquele livro O Paladar Não Retrocede? Não. Do Ferreirinha? Depois lê. É um livro que fala de gestão de luxo. Pega os atributos, as estratégias de marketing de marcas de luxo e como que a gente pode utilizar isso. Muito interessante esse livro.
Muito bom. Mas então, para fechar esse link, quando eu cheguei puxando então essa conversa com o Zanon, automaticamente, poxa, procura um assunto em comum, as defesas baixas, a gente sente que já se conhece há muito tempo, o clima fica mais legal. E aí, quando eu vou fazer networking com alguém, então você voltando lá, estamos lá no Palácio Real, você quer fazer networking. Você não chega falando de você. As pessoas são egocêntricas. Richard Dawkins escreveu um livro chamado O Gênio Egoísta. Ele falou assim, a gente aprende a ser altruísta porque a gente nasce egoísta. O egoísmo nos trouxe longe enquanto espécie. A gente liga primeiro pro próprio umbigo e isso fez a gente sobreviver. Então ninguém tá nem aí pra você. O fato é esse. Se você chega falando de você, já quebra o rapport. Então o que você faz? Chega interessado na outra pessoa. Pô, mas e aí, me conta elogio mais. Sincero, né? Imagina que você tá num evento de network, você fala, pô, mas que bacana, vem cá, o que você faz? Vamos dizer que você tá num outro evento agora, tá num evento lá de network. Pô, e aí, gostou da palestra? Cara, adorei. Pô, mas me conta aí, o que você faz? E aí a pessoa vai começar a falar, tal, e você faz o quê? Escuta ativa. Que massa, tal, interage. Aí a pessoa vai chegar e falar, e você? Aí quando a pessoa manda o e você, aí você mete seu comercial de 30 segundos. Aí é quando eu geralmente falaria algo mais ou menos assim. Sou Giovanni Begos, mais conhecido como o professor da oratória. Sou bicampeão brasileiro de oratória. E eu era advogado, só que eu não me identificava muito com essa profissão. Aí eu resolvi ensinar comunicação nas redes sociais. No começo foi muito difícil, mas depois de alguns meses áridos, a gente pegou a manha. Ganhamos mais de 1 milhão de seguidores em menos de um ano. E hoje eu ensino comunicação desde grandes players como Natália Bilt, com 11 milhões de seguidores, Thiago Reis, com 1,6 milhões de seguidores, até qualquer pessoa que quer destravar a comunicação, seja para vendas, networking, palestras, digital. Se você for ver isso aí, durou mais ou menos uns 30 segundos. E olha o que eu fiz. Falei quem eu sou, a minha autoridade, usei gatilho mental da prova social, usei um mini storytelling na jornada do herói, falei a dor que eu resolvo. Então, o comercial de 30 segundos ele tem que ser roteirizado e ensaiado. Você tem que estar pronto. Só que você nunca chega dando ele. Você chega envolvendo e depois você dispara. Porque a pessoa vai falar, caramba, que massa, me conta mais. Se a pessoa falou, me conta mais, deu certo o comercial de 30 segundos. Então, isso é como que você faz networking. Reciprocidade, intencionalidade, rapport. Pode seguir o método RIR, que é sucesso. Então, na prática, rapport é... Conexão. Conexão. É uma palavra francesa que, se traduzir literalmente, significa trazer para perto, mas a ideia é criar conexão, entrar na mesma frequência mental. Se você domina a habilidade de rapport, eu gosto de falar que é a habilidade mais lucrativa que existe, porque vai lá ler como fazer amigos e influenciar pessoas. É o maior manual de rapport que existe. Se você domina aquelas técnicas, você vai chegar muito longe e vai desbloquear os 85% de dinheiro que você recebe na vida, que é networking. Muito bom, muito bom. Qual foi a história mais engraçada que você já passou num palco? Tá, teve uma história. essa é louca. Eu palestrei no TED recentemente, tive a honra de palestrar no TED. E foi em dezembro de 22, publicou agora em 2023. E eu esqueci meu discurso. O que acontece? No TED, você tem 18 minutos para dar o melhor discurso da sua vida. A ideia do TED é ideias que valem a pena ser compartilhadas. Você tem um assunto foda, você vai lá e vai dar uma palestra foda para compartilhar conhecimento. E eu fui dar uma palestra lá, um TED de comunicação. Um dia antes, teve um ensaio com todo mundo que ia dar o TED naquele dia. E eu fui o único que esqueceu o discurso na hora do ensaio. E eu me senti muito mal, me senti uma fraude, porque todo mundo ali de boa e eu era o único de comunicação, eu era o único que esqueceu o discurso. Aí eu fiquei, caraca, esse cara deve achar que eu sou uma fraude, não, eu sou bicampeão brasileiro e esqueci o discurso. Mas isso aconteceu porque os caras obrigaram a gente a fazer uma coisa que eu não recomendo. Você quer a receita para você esquecer o discurso? Decora. Falaram assim, olha, Giovanni, você vai redigir palavra por palavra o discurso que você vai dar, a gente vai aprovar, aí você vai dar esse discurso no dia. Se fugir uma frase do que você falou antes que a gente aprovou, pode ser que não suba no YouTube. Então eles meteram assim um terror psicológico em mim e eu fiquei muito nervoso. Eu tive que decorar palavra por palavra. Eu não gosto. Eu gosto de tópicos. Eu recomendo que você faça isso. Poxa, um começo impactante, um final memorável, 3 coisas para falar, pronto, tá feita a palestra. E aí eu fui lá e tive que decorar. Esqueci. Sei que eu passei um dia pro outro ali, ensaiando, até conseguir não esquecer, mas ainda assim muito nervoso. Cheguei para dar o TED no palco. Aí eu comecei a simplesmente repassar frase por frase, palavra por palavra, aquilo que eu tinha decorado. Eis que, de repente, o cameraman começa a fazer caras e bocas. Então eu tô ali olhando para a câmera no TED e o cara tá assim, filmando, só que ele tá assim, ó.
começa a fazer caras e bocas e daí eu tentando não me desconcentrar, falando palavra por palavra aquilo que eu decorei. Uma parte do meu cérebro tava assim, ei, cuidado pra não esquecer, viu? Porque se tu esquecer vai passar muita vergonha. Tu é bicampeão brasileiro de oratória, se fosse tu não esquecia. Outra parte do cérebro tava, meu Deus, essas caras e bocas. Eis que começa um zum, zum, zum. Fora lá, longe do palco, começa um barulho. E daí eu fiquei sabendo depois. Teve uma pessoa que palestrou antes de mim no TED, que ela inovou. Ela resolveu fazer um negócio muito da hora. Ela chegou assim, no meio do TED dela. Esqueci. Gente, esqueci o que eu ia falar. Produção, e agora? O que faz? E daí a produção gritando, não, tudo bem, quando você esquece no TED, você desce, outras pessoas fazem o TED, e você volta por último para dar o TED de novo, porque o foco é a gravação, não são as pessoas que estão presentes. Não, tudo bem, você vai lá. Aí a pessoa que estava no TED falou, nossa, gente, poxa, me planejei aqui, ensaiei bastante, mas esqueci, e a verdade é essa. A verdade é que às vezes a gente planeja uma coisa e não sai como a gente queria, mas eu tô aqui de coração aberto para falar para vocês que coragem é isso mesmo, eu não esqueci coisa nenhuma, isso estava combinado desde o início, para mostrar para você. Aí, beleza, meteu essa. Quando acabou, e foi logo antes do meu, aí ela saiu do palco, aí lá foi a produção do TED correndo assim, você tá ficando louca, não sei o quê, porque não pode sair diálogo no TED. Você não pode, você vai ter que gravar de novo. Aí a mulher, não, mas eu vi um TED que fizeram uma coisa parecida. No meio do meu TED. Aí eu, gente... Aí começou esse discurso, começou esse barulho. Aí eu fiquei assim, eu já tava tenso, porque eu decorei, tava tentando recitar palavra por palavra, com medo de esquecer, que não esqueci no dia anterior, tentando não me desconcentrar com as caras e bocas do câmera. Aí do nada começa um barulho, eu... Ih, será que o povo tá ouvindo esse barulho? Será que eu devo parar? Será que tá muito perceptível? Será que vai vazar na gravação? Tudo isso rodando ao mesmo tempo. E aí, cara, Carla, que foi minha noiva, minha sócia, que também palestrou nesse TED, saiu correndo. Aí ela morrendo de medo de eu tiltar lá em cima. Aí, moral da história, acabou que deu certo. Esse TED foi publicado. Se você jogar lá no YouTube, TEDx Giovanni Begossi, você vai ver esse discurso, você vai ver que eu tô mó travado. Não é o melhor discurso da minha vida. Eu tô... assim, mas agora você sabe o que está acontecendo nos bastidores. Bom demais. E falando um pouquinho mais sobre uma palestra, como montar uma palestra? O que não pode faltar? Dá uma dica, e se você pudesse dar 3 dicas, 3 passos aí para montar uma boa palestra. Show de bola. Você palestra muito? Palestro bastante. Top. Todo mês, para treinar franqueados. Que massa, hein? Eu tenho a minha resposta, mas eu vou reverter um pouquinho a pergunta. O que você acha que você tem de ponto forte nas suas palestras que você fala, cara, isso eu faço e eu sei que é foda porque todo mundo elogia? A jornada do herói. Storytelling. Storytelling. Mete sua história lá. História conecta. O que mais? Um plano realmente claro, uma metodologia de que é possível alcançar. Tem uma estrutura clara e didática. Sim, eu também tento me aproximar um pouco do público, porque às vezes a pessoa me vê onde eu cheguei hoje, às vezes é muito distante, desconecta. Então eu sempre volto contando de quando eu comecei, como eu fazia, porque se eu ficar focado só no presente, não vai conectar com muitas pessoas, talvez poucas pessoas irão se conectar. Então o que eu falo? Cara, dá para chegar aqui, fácil não é, você tem uns 10 anos de escuridão para você passar, eu estou empreendendo há 18 anos para ter o resultado que eu tenho hoje, mas se você for por esse caminho, eu volto lá atrás e conto a minha trajetória. 10 anos de escuridão? Que eu chamo de período de 10 anos de escuridão, mas o meu, na realidade, foram 6 anos. Caramba. Eu saí de 2005, quando eu comecei a empreender, vendendo produto para emagrecer de porta em porta, e fui fazer o meu primeiro milhão. Eu tinha 22 anos de idade, eu fiz o meu primeiro milhão aos 28 anos de idade. Isso foi no ano de... Eu tenho 28 e foi quando eu fiz, então... Pô, aí, tamo juntos. Foi quando eu fiz o primeiro, mas eu comecei com 22. Então eu digo aí que esses anos foram os meus anos de escuridão. Que legal. Que foram 6 anos, né? Cara, você deu dicas excelentes. Primeiro, sua palestra tem que ter uma estrutura clara e didática. Se você não tem um plano, isso fica muito prolixo. Você tem que ter um começo, meio e fim. Você tem que ter uma estrutura. Vou ensinar os 3 Cs da comunicação, como eu faço na minha palestra. Vou ensinar o método HEAR de networking. Vou ensinar as 6 joias do infinito da viralização. É interessante você ter uma estrutura didática. Mas sabe o que realmente convence nas palestras? 3 coisas. Primeiro, legitimidade. Você falar sobre coisas que você entende e que você é apaixonado. Caramba, você tem know-how de franquias.
Então, quando você fala sobre franquia, automaticamente você fala de um jeito que é magnético. Agora, quando a gente vai falar de coisa que a gente não entende ou que a gente não gosta, isso transpassa na nossa linguagem corporal. Então, legitimidade. A legitimidade vem de anos de estudo ou de vivência prática. Temos o entusiasmo. Você já viu alguém dar uma palestra legal que a própria pessoa não está entusiasmada com o assunto? Se a própria pessoa está meio que entediada, imagina um professor de faculdade que está morto dando uma aula, como é que o aluno vai se interessar? Então, você quer o segredo para capturar a atenção das pessoas? Fique entusiasmado. Igual quando eu estou falando aqui de comunicação, você vê isso na minha linguagem corporal, que eu estou empolgado, porque eu amo isso. Tem que ter o entusiasmo e a empolgação. Em terceiro lugar, imaginação. Isso é a lei da oratória. Legitimidade, entusiasmo e imaginação. A imaginação tem 2 fatores. Primeira, use a sua imaginação para quebrar o padrão. O que eu faço nas minhas palestras? Quanto mais coisa louca eu puder fazer, eu faço. Eu entro vestido da Casa de Papel, com aquele macacão vermelho, dançando com uma música alta. Eu faço live no meio da palestra. Eu coloco todo mundo para fazer live no meio da palestra. Eu faço campeonato de oratório no meio da palestra. Vem pro palco, você, bora fazer um campeonato. Quanto mais coisa inovadora eu conseguir fazer, gera o efeito what the fuck. Você faz uma coisa diferente e a pessoa fica... Opa, nunca vi isso antes. Se você conseguiu fazer a pessoa pensar isso, nunca vi isso antes, parabéns, você criou uma memória, você se tornou alguém que se destaca. Então eu uso minha imaginação para quebrar o padrão, gatilho mental da quebra de padrão. Por exemplo, quando eu comecei a usar essa máscara, dezembro de 21, 2.000 seguidores, meti uma máscara de La Casa de Papel no ombro, porque muitas pessoas falavam que eu parecia o professor da Casa de Papel, desde 2018. 2017 lançou a série, 2018 o pessoal começou a comparar. E eu nunca fui empreendedor, sempre levei na esportiva. Só que daí em 2021 veio a ideia. Opa, eu sou bicampeão brasileiro de oratória, falam que eu pareço o professor. E se criar o professor da oratória? Criei esse branding, comecei a meter essa máscara e ir pros eventos. Cara, no começo, muita gente me chamou de ridículo. Nossa, olha, passando vergonha, tentando aparecer. Nossa, que coisa brega. Me julgaram pra caramba. Inclusive, especialistas em branding. Nossa, branding horrível, nunca faria isso, tá cometendo um erro. Depois que eu passei todos esses especialistas juntos, em números de seguidores, aí pararam de encher o saco. É uma coisa que eu sempre falo. Louco sem resultado é louco, louco com resultado é gênio. Aí hoje o pessoal fala gênio do marketing. Porque hoje eu tô com 1 milhão, mas quando eu não tinha... O que eu tinha era a minha intuição de que isso ia dar certo. Então eu precisei usar a imaginação para quebrar o padrão e seguir a minha intuição, não ficar ligando só porque os outros iam falar. E a imaginação também tem uma segunda vertente. Use a imaginação das pessoas. Ative a imaginação das pessoas. Como que você faz isso? Storytelling. Se você segue tudo isso que a gente falou aqui agora, você tem uma estrutura clara, você tem um storytelling, você fala sobre uma coisa que você é apaixonado, você está entusiasmado, você tem um começo impactante e um final memorável, parabéns, você vai ter uma palestra melhor que 99% das pessoas. Mas não esqueça dessas coisas. O começo tem que ser impactante, tem que ser diferente para captar atenção, e o final tem que ser memorável para você terminar num alto tom. Se você faz uma palestra incrível e termina de qualquer jeito, tem gente que fala assim, é isso. Aí a palestra inteira vai ficar como se fosse mais ou menos. Agora, se você tem uma palestra mais ou menos e um final incrível, todo mundo vai lembrar da palestra como se tivesse sido incrível. Então, siga isso. Cara, dependendo do tempo, né, que você tem para palestra, eu gosto de finalizar com a mentalização. Eu faço uma mentalização muito poderosa. Porque com a mentalização você usa todos os sentidos da pessoa. Exato. Você faz a pessoa visualizar, sentir, aí você tem toda a música, a questão da música que eu coloco. Abaixa a luz, então eu gosto de finalizar com a mentalização. Muito legal. Que louco, a gente tem muita coisa em comum, porque é um dos finais que eu uso também. Eu acho que é impactante, a pessoa lembra e fala, cara, que top. E aí eu tenho umas 2 ou 3 variações assim da mentalização, né? E isso é um palestrante profissional. A gente tem vários finais, vários começos, vários meios, e a gente monta, poxa, hoje eu tô sentindo o público e tô vendo que vou mais por aqui. Eu gosto de falar assim, cara, você quer aprender a palestrar? Assiste stand-up. Eu me inspiro muito nos comediantes de stand-up. Por quê? Às vezes a gente fica com aquele costume de não, é PowerPoint, é bullet points. Inclusive já está ultrapassado isso. O pessoal já da neuropersuasão já entendeu que quando você tem bullet points, tópicos, automaticamente você está acionando o neocórtex, que é a parte mais racional do cérebro. Se você quer acionar o cérebro primitivo, que é quem é responsável pelo efeito ascendente da persuasão, o que é o efeito ascendente da persuasão?
Primeiro você atrai o cérebro primitivo e depois você usa argumentos lógicos para conquistar o neocórtex. Tem gente que quer conquistar o neocórtex primeiro. Qual que é o problema disso? Quando você requer muito esforço cognitivo, energia mental, literalmente é um recurso, gasta açúcar do cérebro para entender uma ideia, porque ela é muito racional, é o cérebro primitivo que controla para que ideia que eu vou liberar energia cognitiva. Se você não atraiu o primeiro cérebro primitivo, ele vai ignorar isso aqui. Então a galera é muito racional, é muito lógica nas palestras. Você tem que ser límbico. Você tem que apelar para o cérebro primitivo. Então quer boa prática de slide? Ou nem use slide, como eu não uso, ou então é uma imagem, é uma palavra, é uma foto, é um vídeo. Não é para ser uma coisa do neocórtex, é para ser algo mais emocional. E aí o stand-up. Cara, stand-up, 1 hora a pessoa está contando história, ritmo, interação com a plateia, ele sabe fazer modulação vocal e ele não usa slide. Então, se você começa a prestar atenção nas técnicas do comediante stand-up e tenta incorporar para você, você vai se tornar um palestrante melhor que a média. Muito bom, Giovanni. Queria te agradecer aí a sua participação. Pode ter certeza que aprendi muito aqui também. Ô, louco! Para poder melhorar, né? Essa é a essência do empreendedor, é melhorar um pouco aí todos os dias. Então, parabéns pelo seu trabalho. Vamos falar mais aí que eu quero explodir ainda mais no digital. Eu tenho certeza que preciso fazer ainda alguns ajustes. E considerações finais. Deixa uma mensagem final pro pessoal aí, pra galera. Quem quer reinar e governar? Ô, louco. O que não pode faltar? Com certeza, não. Simples, então, minha mensagem final para você que quer estudar mais sobre comunicação. Você que entendeu que esse é o jogo, que é uma lacuna que você precisava corrigir. Vou te fazer mais uma colher de chá. Você já deve ter mandado aí #Zanon, que daí você vai receber as técnicas de storytelling, já te prometi isso. Vou te dar outra colher de chá. Vai lá no meu Instagram, @elprofessor da oratória, me manda fase 1 no direct. Fase 1, digita isso aí. Você vai receber um curso gratuito de oratória. Daí você faz esse curso, tem muito depoimento de gente que está vendendo mais, fazendo mais networking, palestrando melhor, só com esse curso gratuito. Recomendo que você faça. Isso é um presente que eu tenho pra você mostrar que a gente não tá aqui, não, é porque é dinheiro, não sei o quê. Cara, tô te dando um presente, é pra você. Vai lá, colha resultados e depois me manda assim, gratidão no direct, que vai ser pagamento suficiente. Show de bola, valeu, irmão. Tamo juntos, Zanon.